Boa tarde a todos. Boa tarde e noite. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui numa segunda-feira discutindo sobre o livro Céu e Inferno, que traz tantas informações assim preciosas do dia a dia, né? De espíritos que foram pessoas como nós, né? Que viveram aqui na Terra com seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias, e que nos trazem, através da pena de Kardec, né, informações tão preciosas sobre o momento do desencarne e como que está para cada um deles a vida espiritual de acordo com o seu nível evolutivo. Nesse capítulo relativamente inicial dos depoimentos, a gente tem várias histórias de espíritos considerados felizes. Não significa, é bom deixar bem claro, que sejam espíritos de primeira grandeza, espíritos perfeitos, espíritos muito evoluídos, não, de forma nenhuma. Algo que chama a atenção no Sr. Van Dust, por exemplo, é que ele teve um período de perturbação, ainda que não tenha sido um período longo, foram apenas alguns dias, foi bem nítido. Foi um período de perturbação superior àquele que alguns outros espíritos que deram seus depoimentos nesse mesmo capítulo relataram. E ele também refere que durante esse período, isso me chamou bastante a atenção, ele se sentia fortemente ligado ainda ao corpo, embora ele soubesse que aquele corpo já não servia mais para nada. Ele também se angustiava de ver aquelas pessoas que lhes eram caras, provavelmente seus parentes, né, a quem ele amou, e não conseguir se comunicar com eles, né? Ele sofreu essa angústia. Ele diz: a perturbação apodera-se de nós e nos estrangula. E um instante depois, trevas. Sentir em um momento depois estar anulado. Desejar ter a consciência do eu e não se pode recuperá-la. Não se existe mais. No entanto, sente-se que se existe, mas se está em uma perturbação profunda. Ou seja, não é um espírito que saiu assim, de uma forma super tranquila do corpo de carne. É lógico que ele foi uma perturbação transitória, foi relativamente rápida, mas ele se sentiu bastante perturbado naquele momento, como atestam essas palavras fortes que ele utiliza aqui no seu primeiro depoimento. E antes ainda disso, ele fala que ele não era infeliz, mas ele era relativamente feliz. Ele fez pouco mal, sem por isso visar a perfeição. Quando eu li esse primeiro parágrafo do depoimento dele, me veio imediatamente à cabeça uma pessoa comum mesmo, uma pessoa honesta, boa, sem ser boa demais, normal, né? Que não prejudica os outros, mas também não ajuda demais, ajuda naquilo que pode. Enfim, uma pessoa que ainda não tinha, obviamente, naquela época, a oportunidade que nós temos hoje com o esclarecimento que a doutrina espírita traz. Porque a gente sabe que o bem que a gente faz aqui vai reverter em bônus para nós quando nós desencarnarmos. A gente sabe que a condição que a gente vai ter no momento do desencarne
vai depender do que a gente tiver feito aqui durante a encarnação. Então a gente sabe que a gente tem que se policiar o tempo todo, policiar os pensamentos, policiar as atitudes, vibrar positivamente pelas pessoas, mesmo aquelas que aprontam conosco. Então, isso a gente sabe, mas é muito difícil. Agora imagina só você numa época em que você nem tinha essa consciência ainda, que você não tinha isso organizadinho e dado para você de mão beijada, entendeu? Ó, tá aqui, ó, quer a cartilha para bem morrer? Porque o que nós fazemos é nos preparar para desencarnar. Porque se a gente partir do pressuposto que a vida verdadeira é a vida espiritual, porque é aquela que é eterna, né? É o espírito que não morre, e que o corpo, ele, no momento que nasce, ele começa pouco a pouco a perder as forças, a falecer. É lógico, ele tem um período onde ele está com uma vitalidade maior, mas depois ele rapidamente decresce. E a maior parte da vida da gente, a gente experimenta com o decréscimo da saúde física. A maior parte. Isso não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Então, se a gente partir desse pressuposto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando para desencarnar. A gente está treinando para viver de novo a vida na pátria espiritual. E que quando a gente retornar para lá, a gente possa retornar para uma condição melhor. Melhor do que aquela de quando a gente saiu de lá para a presente encarnação. Todos nós sabemos também que a presente encarnação é a melhor que a gente teve. A gente sabe disso, porque a gente sabe que o espírito não regride. Ele pode ficar estacionário, mas ou ele progride ou fica no mesmo lugar. Voltar, quer dizer, regredir, isso não acontece. Isso é contra a lei. Então, nós sabendo disso, nós sabemos que nós estamos tendo uma oportunidade, nessa presente encarnação, de, quem sabe, ao invés de subir um degrauzinho ou dois, conseguir, quiçá, subir 10, 20 degraus, quem sabe até subir um pouco mais de um andar, e conseguir se colocar na pátria espiritual numa posição melhor. Então, foram essas as reflexões que me ocorreram logo no início, né? Eu dei muito valor ao depoimento desse espírito, porque ele se colocou de uma forma assim, muito sincera, muito humilde até, e ele não tinha tudo aquilo que a gente tem. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha a oportunidade que nós temos hoje de estar no capítulo do céu e o inferno de espíritos felizes, né? Num capítulo onde a gente possa, no mínimo, pelo menos, né, dar o depoimento do senhor Van Dust. Aí ele prossegue dizendo que ele passou por essa mesma perturbação após um tempo inestimável, tempo de angústias reprimidas, porque não se tem mais a força de senti-las. E aí ele renasce lentamente para a existência, desperta num novo mundo. Caramba, tempo inestimável. Eu logo fiquei pensando, mas o guia não falou que eram 4 diazinhos? Na realidade, depois é que eu fui entender isso. O tempo na pátria espiritual se conta de uma forma diferente daquele que se conta aqui. Então a gente não pode ficar pensando em 4 dias, 1 ano, 2 anos, 1 século. Depende muito da sensação que o espírito está experimentando durante aquele tempo. Se a gente for pensar, por exemplo, no tempo de Jesus, Chico nos informava que Emmanuel disse a ele que para Jesus 60 anos de dedicação incansável no trabalho do bem representavam apenas 5 segundos, 6 segundos no tempo dele. 6
segundos. Porque Chico pergunta a ele, poxa, eu trabalho há 60 anos, ininterruptamente, com o trabalho mediúnico. O que isso significa? Ele pergunta ao benfeitor, no tempo do Cristo. E Emmanuel imediatamente responde, isso significa 6 segundos. Aí eu fiz rapidamente um cálculo. 1 minuto são 600 anos de trabalho no bem. Eu não vou nem dizer para vocês quanto é 1 hora, porque já está chegando no 36 mil anos. Um dia passa de 1 milhão de anos. Ou seja, imagina só o quanto que você tem que se depurar para você chegar no tempo da espiritualidade realmente superior. E isso é muito interessante pensar, por quê? Porque mostra o quanto as coisas se processam de maneira diferente, dependendo da forma que você vê. Para Jesus, 1000 anos, adensando o seu perispírito, para poder habitar um corpo de carne, mesmo assim, corpo esse, que veio revestido de condições super especiais. Quem quiser estudar um pouco sobre esse assunto, leia o livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês, que ele explica a encarnação, a vinda da mãe de Jesus e por que ela tinha que ser a mãe do Cristo e qual a condição que o corpo dela tinha que ter para abrigar o Espírito de Jesus. 1000 anos representou ali para Jesus em torno de 2 minutos. 2, 3 minutos. O conceito de tempo se confunde. Eu não sou físico nem matemático, mas Einstein já dizia isso. O Stephen Hawking estudou muito as dobras do tempo. E existem muitas pessoas que acham que é possível você se deslocar no tempo mediante determinadas situações. Então, voltando ao nosso assunto mais importante do depoimento do Sr. Van Dust, vejam bem que para ele, aquele pequeno tempo foi uma coisa muito sofrida, porque ele experimentou sensações muito fortes durante aquele período. E depois, o que ele fala? Ele fala que ele desperta num novo mundo. E aí começa a parte bacana do depoimento dele. O que ele faz? O que ele diz? Não mais corpo material, não mais vida terrestre, mas a vida imortal. Formas leves, né? Não mais homens carnais, espíritos que se deslocam suavemente, que flutuam pela vontade. Você não precisa mais do som para se comunicar. Você se comunica de imediato pelo pensamento. Que vida brilhante, que vida de satisfações. Na realidade, aí ele reconhece que a Terra é um planeta de exílio para o espírito. É um planeta de castigo, mesmo. E que a maior felicidade que a gente possa experimentar na Terra não se compara em nada com aquilo que se vê na pátria espiritual, no céu, ou seja como for que a gente queira chamar. Bastante interessante isso também, porque essa comparação foi outra comparação que me ocorreu imediatamente quando eu li, depende muito do estágio evolutivo do espírito. Tem muitos espíritos que desencarnam e se veem em meio a um verdadeiro inferno, né? Os terrenos, as terras do umbral e aqueles locais de profunda perturbação que fazem com que esses espíritos queiram desesperadamente estar na Terra de volta. O próprio Dr. Hermann uma vez nos falava na sala de cura, né? Para quem não sabe, o Dr. Hermann é um dos espíritos que dirige os trabalhos aqui na casa. Ele dizia, vocês deem muito valor à encarnação, porque o corpo físico protege vocês
dos tormentos morais. E se vocês não saírem do corpo físico muito equilibrados, muito bem, vocês terão muita saudade desse vaso físico que protege vocês dos petardos, dos verdadeiros bombardeios magnéticos que vocês vão receber no mundo espiritual, aonde o seu espírito vai estar totalmente desprotegido. A única proteção que ele tem é o bem que você fez. São os acertos da sua vida. Então, eu fiquei imaginando, naquele dia eu pensei muito sobre isso. Nossa, como eu pensei sobre isso. Como eu dei valor, porque ele ainda falou assim, ele falou direitinho isso para a gente. Vocês vão ter saudades de abrir os olhos e ver esse sol lindo, que não importa, seja bom ou mal você vê, porque lá do outro lado, se você não tiver um sentimento bom, não é sol lindo que você vê, não. Você só vê treva. Vocês vão ter saudade de respirar esse ar que vocês respiram, porque se você for para o outro lado desequilibrado, você respira miasma. Você não vai respirar puro. Agora aqui, você pode ser o maior assassino do mundo. Você vai respirar o mesmo ar que o homem de bem respira. Olha quanta proteção e olha quanta benesse Deus dá para a gente, seres ainda em baixo estágio evolutivo, né? Quantas oportunidades nós temos e muito mais bênçãos do que dores. A página de Leon Denis vem assim como luva no dia de hoje, porque ela fala da revelação pela dor. E a gente só faz reclamar das dores, quando na realidade nós deveríamos adentrar a sala de cura dizendo exatamente isso. O que o traz aqui? Como ele sempre pergunta, em que posso ajudá-lo? Eu vim aqui agradecer, porque eu estou com uma dor, mas eu estou feliz de estar com essa dor, porque eu sei que ela está me ajudando. Ela está me ajudando a me melhorar como pessoa. Ela está ajudando a eu dar valor a outras coisas. E não apenas a parte física, material. Ela está me abrindo os olhos para que existem pessoas que se preocupam comigo. Mesmo que eu não tenha nada. Ou independente de eu ter dinheiro ou não. Existem pessoas que me ajudam sem pedir nada em troca. Pessoas, inclusive, que talvez eu não saiba nem o nome. Então, eu fico olhando às vezes isso, sabe? Parado na sala de cura. Eu sou apaixonado pelo trabalho da cura. Eu acho o trabalho mais lindo que tem na casa espírita. Porque eu vejo as pessoas chegarem de um jeito e saírem de outro. Porque elas começam a entender que a doença realmente não está no corpo. Alguns demoram, né? Ficam lá meses, anos a fio. Mas pouco a pouco, aquelas verdades vão penetrando no coração de cada um. E em cada um marca de uma forma diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas na noite passada se comemorou o Ano Novo das Árvores, na religião judaica. Eles chamam de Tu Bishvat, é o Rosh Hashanah das árvores. Os judeus, eles dizem que a Torá, né, que é a Bíblia do judeu, diz o seguinte: o homem é uma árvore do campo. E por que tem tanta importância a data do Tu Bishvat? Porque a árvore, ela simboliza... É uma coisa assim, como é um pouco complexo, eu vou me dar ao trabalho de ler a pequena mensagem para vocês, porque é muito bonita e a gente vai tirar algumas lições muito interessantes em relação até mesmo ao depoimento do Sr. Van Dust. Tu Bishvat é para alguns
um dia ligado com um plantio de mudas, para outras, um dia de comer frutas secas. Tecnicamente, é o dia em que as árvores deixam de absorver as águas das profundezas do solo e, em vez disso, passam a se nutrir de sua própria seiva. É a natureza se renovando, porque o homem é uma árvore do campo, diz a Torá. Será? Talvez a característica mais marcante das árvores em geral e das árvores frutíferas em particular seja a sua capacidade de doação, generosidade infinita e sem interesses do tipo, o que é que eu ganho com isso? Ao contrário das pessoas que estão preocupadas com cálculos de custo-benefício, qual a vantagem que eu levo? As árvores simplesmente doam ao mundo sem a expectativa de receber em troca. Uma árvore dá sombra em dia de sol escaldante, a outra fornece matéria-prima para uma suculenta salada de frutas. E uma terceira serve para criar papel higiênico de 3 camadas ou uma estante de livros para a sala de estar. A essência de cada árvore é a fruta que ela dá. O conselho que podemos tirar das árvores no seu dia é nos perguntar quais são os frutos que deixaremos para o mundo quando não estivermos mais nele. Falando francamente, o que mais impressiona a maioria de nós em relação às pessoas? Seus bens materiais, um super trabalho numa empresa high-tech, um super apartamento, um carro do ano. Esses são, em geral, os critérios que definem uma pessoa bem-sucedida. No entanto, ironicamente, depois de mais ou menos uns 100 anos, 90 anos, às vezes um pouco mais, quando o tal bem-sucedido tiver passado para o andar de cima, o que ficará dele é o que ele semeou nesse mundo. Ele foi uma pessoa generosa, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai. Ele era honesto. Já que o homem é como uma árvore de campo, essa pode ser uma boa oportunidade para que a gente faça o nosso dever de casa e nos perguntamos assim: quais são as frutas que nós vamos deixar para o mundo? Em que podemos nos assemelhar às árvores e doar mais aos nossos filhos, às nossas famílias, aquelas pessoas que nos rodeiam? E é exatamente isso, fazendo um paralelo com a religião judaica, que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos ensina a ser como árvores, a produzir bons frutos. Não foi Jesus que disse, né? Você reconhece a árvore pelo seu fruto? Uma árvore ruim não pode dar bons frutos? Então, o próprio Cristo fala isso no seu Evangelho. E o Cristo era considerado pelos judeus o grande rabi, né? O rabino dos rabinos. Ele era considerado um profeta, de nível tão alto ou mais elevado até do que o próprio Elias. Então veja bem que o que importa para a gente nesse momento, da mesma forma que o senhor Van Dust mais adiante vai falar aqui no seu depoimento, é ensinar aqueles que nos rodeiam sobre esses bons valores da vida. A gente vê as pessoas mais jovens, eu vejo alguns jovens aqui, eles, na maior parte das vezes, como eu também, quando era mais jovem, né, a gente se preocupa com lazer, com diversão, com brincar o carnaval, com sair para a balada, com ter as nossas coisas, mas a gente se esquece de que a vida vai passando, o tempo vai passando, o corpo vai envelhecendo muito mais rápido do que a gente deseja, e os valores que vão ficar são aqueles valores que nada tem a ver com isso que a gente quer, às vezes, agora. Eu sempre me preocupo muito em ensinar, em procurar passar para os meus filhos esse tipo de valor. Tenham cuidado com as coisas que vocês façam.
Tenham cuidado com aquilo que vocês falam. Tenham respeito pelas pessoas. Respeitem os mais velhos, mesmo que eles estejam falando uma besteira. Não importa, não importa. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, tem que ter consideração, tem que ter compreensão. Porque a partir desse momento você cria dentro de você valores muito sólidos, que nada pode atingir. Eu via agora há pouco, num grupo de redes sociais, uma situação muito interessante. Um senhor em Santa Catarina, dono de um restaurante, resolveu fazer o seguinte: eu acredito que as pessoas são honestas. Aí ele montou um self-service, colocou lá a balança, cada um se serve, pesa na balança e anota num papel o quanto deve. E depois paga ele. Ninguém fiscaliza. Ninguém. Não tem nem câmera. Ele não tomou um calote até agora, absolutamente nenhum. Todo mundo vai, as próprias pessoas, até se fiscalizam umas às outras, mas é super interessante, porque elas se sentem prestigiadas, porque alguém chegou e falou assim: eu acredito que você é honesto. Só que eu não sou sua babá, eu não vou ficar te fiscalizando. Você é o seu próprio fiscal. Eu ainda pensei assim, esse é o país que eu queria viver. Esse é o país que eu gostaria de viver. Um país de honestidade, de integridade. Integridade sem que haja necessidade de cobrar. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Se eu tivesse que lembrar de 3 palavras para definir Kardec, uma delas, sem dúvida, seria integridade. Um homem íntegro, na última. Leon Denis, totalmente íntegro. Não existe mais ou menos honesto. Ou você é honesto ou não é honesto. Então, essa integridade, essa correção, essa forma de proceder, que pode nos levar a vir a ser espíritos, que figurem aqui no capítulo dos espíritos felizes, nós ainda temos tempo, não importa a nossa idade. Porque eu posso falar para vocês, se para Jesus 60 anos é 6 segundos, todos nós vamos sair com muito pouca idade daqui da Terra, muito equivalente. Não interessa, a mocinha de 20 anos e o outro lá de 70, a nossa diferença é de milissegundos, na opinião dele. É de poucos segundos. Então, assim, não importa a idade, sempre há tempo da gente modificar e da gente fazer o que é certo. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar no estudo de hoje. Vamos proceder da maneira correta. Vamos vivenciar a doutrina espírita como ela deve ser vivenciada. Vamos ter respeito pelo próximo. Se a gente ainda não é capaz de ter amor, né? Um dia a gente vai ter o amor, pelo menos vamos ter respeito. Vamos começar a mudar a nossa cidade, o nosso país, dentro da nossa casa, ensinando o que tem que ser feito de correto. Porque é dentro de casa que a educação começa, não é na escola. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus.